O que é um capitalista? Capitalista é a pessoa cuja renda provém não do que ela faz, não do que ela produz, não do que ela trabalha, mas do que ela possui, do que ela tem de propriedade, do que ela tem de capital. Esse capital, ele pode ser terras, imóveis, ativos financeiros, direitos autorais de propriedade intelectual, equipamento industrial, etc. Portanto, a renda de um capitalista vem de aluguéis, juros, dividendos, lucros, ganhos de capital, royalties e outros tipos de rendimento que são obtidos só pelo fato dele ser dono, só pelo fato dele ser o proprietário dessas coisas. A renda dele não é do que ele faz, não é do trabalho que ele exerce, da função que ele exerce, é só por ele ser dono daquelas coisas. Do outro lado, nós temos os trabalhadores, as pessoas que só possuem a sua força de trabalho e não possuem capital. E essas pessoas compõem a maior parte da população. Essas pessoas obtêm a sua renda diretamente do trabalho que elas fazem, diretamente da função que elas exercem. Se elas não fizerem aquele trabalho, elas não recebem. Recebem o quê? Salários, bônus, gratificações e outros tipos de renda do trabalho que não são assalariados. Mas a maior parte dos trabalhadores são assalariados. Então, a gente consegue separar a população entre capitalistas de um lado e trabalhadores do outro, sendo os capitalistas aqueles que recebem a renda pelo que eles possuem só por serem donos daquelas coisas, e os trabalhadores, que são a maior parte da população, que recebem pelo que eles fazem e não pelo que eles possuem. Ah, então você está dizendo que um capitalista, ele não trabalha? Ah, como assim? Claro que um capitalista trabalha, porra. Um capitalista, ele tem que, o cara que é dono de uma empresa, ele tem que ver qual a melhor decisão para onde que ele vai investir o dinheiro, ele tem que gerenciar o pessoal, ele tem que tomar a decisão, ele tem que fazer isso e aquilo e papapá. Calma lá. Em nenhum momento eu disse que um capitalista não trabalha. O que eu quis dizer é que um capitalista não precisa trabalhar, porque a renda dele não vem do que ele está fazendo, vem do que ele possui. Qualquer função que o dono de uma empresa tenha que fazer, ele pode contratar uma outra pessoa para fazer isso por ele. Ele pode contratar um administrador, um economista, um estatístico ou algum outro tipo de profissional com expertise para tomar as decisões, para fazer qualquer coisa que o capitalista tivesse que fazer. Mas a diferença entre essas duas pessoas, entre o cara que foi contratado e o cara que contratou, é que o cara que foi contratado, ele vai receber um salário para fazer aquilo que ele tem que fazer, para trabalhar, para fazer a função dele. Enquanto que o cara que contratou, o capitalista, ele vai receber os lucros, os rendimentos gerados pela propriedade que ele tem. Seja as terras, seja os imóveis, seja o maquinário industrial, seja qualquer outro tipo de capital que ele possui. Essa é a diferença. Um recebe pelo que ele faz e o outro recebe pelo que ele tem. E é por isso, meus amigos, que o sistema capitalista é um sistema que favorece, acima de tudo, aqueles que têm, aqueles que possuem propriedade, que possuem capital. E não necessariamente aqueles que trabalham, aqueles que produzem. Pelo menos não proporcionalmente. Bom, essa definição que eu trouxe, ela é baseada nos conceitos de rendimento de trabalho e rendimento de capital, que é uma distinção de tipos de renda que o Thomas Piketty traz no livro O Capital no Século XXI. Você pode definir capitalista de outra maneira, se você quiser. A minha intuição era usar essa definição para trazer uma reflexão sobre o sistema capitalista de produção e sobre quem esse sistema realmente favorece, quem ele realmente recompensa. Veja que em nenhum momento eu disse que isso tudo está certo ou isso tudo está errado. Esse julgamento de valor eu deixo para vocês fazerem. Eu só quis trazer essa reflexão. Até a próxima!